Bom, então hoje vamos falar de Guerra Fria, hoje vamos falar de Metal Gear Solid 3, né? Provavelmente o melhor jogo da franquia Metal Gear, eu digo provavelmente porque eu ainda não terminei o Peace Walker e eu não joguei o The Phantom Pain, mas o que a comunidade gamer diz é que Metal Gear Solid 3 é o melhor jogo da franquia, sendo considerado também um dos melhores jogos do mundo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que concordando um pouco com o que o público diz, eu também digo que foi um dos melhores jogos que eu já joguei. Para início de conversa, Metal Gear Solid 3 ele veio para mim como uma espécie de surpresa. Eu sabia que era um jogo de stealth, né? Então, se eu não me engano, eu já tinha jogado o Metal Gear e o Metal Gear 2, né, os jogos do MSX. Achei o primeiro Metal Gear muito bom. Foi um jogo assim que eu joguei que eu me diverti pra caramba, um jogo velho, mas que eu me diverti pra caramba. E o 2 eu já cheguei mais no nível de achar uma obra de arte. O jogo assim, você nota realmente o tanto que o Kojima queria pôr mais no Metal Gear 1 e provavelmente eles não permitiram por conta que ele era um novo desenvolvedor, né? E você vê que ele já teve uma grande liberdade no segundo, né? Então, se você é uma pessoa que está acostumada com a série Metal Gear, você espera diálogos emocionantes, você espera uma trama muito mais complexa e no 1 você não tinha isso. Mas no 1 foi lançada a base, né? O Big Boss, né? O Snake, tudo já estava ali, né? E quando eu fui jogar o 3 eu tive uma surpresa que eu não sei dizer que na época foi ingrata, mas eu tenho certeza que foi bem grata, porque hoje eu tenho certeza, porque a gameplay do jogo ela é diferente de muita coisa que eu já tinha visto antes. Eu não sei se tem jogos que imitam isso de maneira bem sucedida, mas eu sei que o Snake Eater se saiu bem nesse tipo de coisa, né? Mas antes de falar da gameplay, eu gostaria de falar um pouco da história, né, do enredo do jogo. O Metal Gear, o 3, ele tem alguns problemas com seu enredo. O enredo é fantástico. Inclusive, eu já gostaria de dizer aqui que uma das melhores formas de se aprender história é pela diversão e não por uma aula chata de um professor de história que fica repetindo um monte de coisas e coisas e coisas que você não vai pegar. O melhor jeito de você aprender as coisas, lógico que eu não estou dizendo que você não deve ler e etc. Mas o jeito mais fácil é você aprender as coisas com gosto pela coisa, né? E o jeito que eu comecei a aprender sobre Guerra Fria, sobre Revolução Cubana, sobre as revoluções comunistas, etc., e toda essa disparidade, né, dessa disputa oeste e leste, foi com a série de jogos Metal Gear. Por quê? O enredo de Metal Gear Solid 3, ele requer que você saiba o que está acontecendo. Lógico que ele explica as coisas para você, mas se você não já tiver um conhecimento prévio, você boia legal. Então, a primeira vez que eu joguei Metal Gear Solid 3, a primeira vez que eu assisti um vídeo, na verdade, sobre, eu não estava entendendo nada. Porque o jogo tem muita coisa que, tem muitos conceitos, tem muitas coisas que aconteceram, tem muitos fatos que se você não tiver um background, você não fica muito bem apoiado. Então, por exemplo, eu mesmo, na época, eu não conhecia nada de Guerra Fria, então eu não sabia da rivalidade Rússia-Estados Unidos, a crise dos mísseis de Cuba, e quando eu fui jogar o Peace Walker, misericórdia, né? Então lá eles tratam dos sandinistas, da Revolução Cubana, do Che Guevara. Na época eu nem sabia o que era Cuba, nem Revolução Cubana, então eu fiquei boiando legal. Mas assim, então a história requer que você saiba essas coisas previamente, só que ela estabelece isso muito bem, de forma que você não fica confuso. De vez em quando a coisa perde um pouco, você tem que ficar, mas o que está acontecendo? Por que eu estou fazendo isso? Mas logo isso já se resolve. Mas só que a história ela tem uns pequenos problemas, que é o seguinte: os diálogos que o Kojima escreve, eles são horríveis no Metal Gear Solid 3. Mas não são nem ruins, são horríveis, são ridículos. É coisa de dar vergonha alheia. Eu não sei se foi ele que escreveu, porque o cara é um gênio. Então, assim, eu não sei se foi ele que escreveu, mas os diálogos eles são, assim, risíveis, né?
Então você tem, por exemplo, o diálogo do Snake com o Granny, e é uma coisa assim completamente risível aquilo, né? O Snake, inclusive, ele é um péssimo personagem. Acho que o personagem mais mal escrito do jogo é o Snake. Porque ele só está lá para fazer pergunta. E, inclusive, de vez em quando, para repetir coisa que você já sabe, né? Então, um cara fala uma coisa, isso é um problema que eu tenho muito com o jogo. Sempre que eu jogo, eu fico, misericórdia, eu devia ter tanto cortado isso aqui. Então, sempre que um personagem fala uma coisa, o Snake repete com um tom de pergunta. Então, o cara vira e fala, aquele é o Shagorod. E aí o Snake, o Shagorod? Aquele tanque que pode escalar qualquer tipo de... Mas pelo amor de Deus, cara, você já foi passado essa informação tem muito tempo. Então, tipo assim, o Snake, ele é um personagem muito ruim. É o pior personagem do jogo, sem sombra de dúvidas. E ainda tem outro problema com o Snake, que é o seguinte. Esse Snake não é o Snake da série original, né? Do Metal Gear 1, Metal Gear 2, Metal Gear Solid 1 e Metal Gear Solid 2, né? Esse Snake é o Big Boss. Então, por que diabos ele é igual o Snake, né? Eu sei que eles são clones e tudo mais, mas tipo assim, eles têm a mesma personalidade. Eu não digo na aparência. A aparência tudo bem. Eu digo que eles são iguais, eles são idênticos, são o mesmo personagem. Então, assim, lógico que mais pra frente ele vai ser desenvolvido, vai virar uma coisa diferente, mas assim, quando você tem o Snake estabelecido na saga e você cria você vai contar a história do Big Boss, por que você vai fazer ele igual ao outro, né? Muda alguma coisa, talvez seja por causa que seja o mesmo dublador, mas inclusive para falar do dublador do Snake, é uma das piores dublagens que eu já ouvi. Eu acho que o jogo ele foi dublado originalmente em japonês. E eu tentei caçar uma versão japonesa com legendas em inglês, mas porque eu não consigo ler japonês, infelizmente. Então eu tenho que caçar pelo menos uma versão com legendas em inglês. Eu não consegui achar, então eu tive que jogar o jogo em inglês. E é uma coisa lastimável, né? É uma coisa assim, que as vozes, que algumas vozes são boas. A voz da Boss é boa. A voz do Volgin é ali mais ou menos. A voz do Ocelot é boa, mas você vê que ela não encaixa nos lábios, né? Então muitas atuações são ridículas, né? A do Sokolov e a do Snake são péssimas. Péssimas, péssimas, péssimas. De forma que você fica, até sai do jogo de vez em quando. Pelo amor de Deus. É uma coisa assim tão mal dublada, tão mal atuada que, cara. E o mais engraçado é que o David Hayter ele vai mudando conforme os jogos vão sendo lançados, ele vai ficando melhor. E esse já era o terceiro jogo, então já era pra ele estar muito bem. É, então, assim, o Peace Walker, ele já tá melhor, mas você ainda nota uma coisa estranha. Então tem que ver no The Phantom Pain como é que ele vai estar. Porque a dublagem do Snake é ridícula, é horrível. É... Toda hora ele fala... É uma coisa assim que você fica... Pra quê, cara? Tipo assim, é tanta coisa legal no jogo. E o que você mais espera que seja bom é uma palhaçada dessa. Mas então o enredo central é muito legal, tem muitos conceitos bons. Então, por exemplo, tudo que envolve a boss é muito bom. É assim, é realmente uma coisa emocionante. E o jogo, para mim, ele funciona no roteiro porque ele desenvolve muito bem a boss. Ele estabelece um vilão amedrontador, que é o Volgin. Que inclusive o Volgin é um dos meus vilões preferidos. E ele também conta com uma série de personagens que funcionam bem no momento, apesar de eles não terem um background tão sólido. Eu me refiro aqui a Cobra Unit, né? A unidade Cobra. Esse jogo, inclusive, porque a unidade Cobra são as suas boss battles, né? São são seus chefões que você encontra durante o jogo, são suas batalhas contra chefes. E esse jogo, pra mim, tem a melhor boss battle de todos os tempos, que é aquela boss battle contra o The End, né? Aquela batalha, pra mim, ela é a melhor batalha
contra um chefão de todos os videogames. Pelo conceito, pela dificuldade, pelo tempo que você gasta nela e pelas duas formas como você pode terminar. A segunda é muito boa. Ah, apesar de ser sem graça. O que você tem que ir é pela primeira, mas a segunda é muito criativa. Ah, mas então, a história ela funciona, ela tem um enredo muito legal que segue, né, naquele negócio da crise dos mísseis de Cuba, com um doutor com um cientista que está fazendo foguete, você tem que ir lá, resgata ele, mas dá um problema e você tem que voltar para destruir a para resolver os problemas lá da América com a União Soviética. A trama funciona. Pena que os personagens são, muitos deles, risíveis, né? O Granin, né, ele tá ridículo. Mas assim, tem muita coisa legal. Na história, é bom que se dê destaque, no caso, para falar, eu já falei do Volgin e do boss, mas a introdução do Ocelot, né, do Adamska, né, é sem igual. A forma como ele entra girando, né, o revólver, né, no caso o Revolver Ocelot, né, que a gente já conhecia, o Chalachaska, mas a forma como ele foi introduzido, inclusive eu conheci o Ocelot por esse jogo, eu não tinha conhecido antes, mas assim, eu já coloco ele como um personagem que já foi conhecido, porque eu já joguei os outros jogos também, então é um personagem que já era conhecido, que foi introduzido, né, no caso, cronologicamente, de maneira muito satisfatória, né? Então, mas assim, para mim a melhor participação do Chalachaska em toda a série foi no 2. Eu adoro o Chalachaska no Metal Gear Solid 2. Inclusive, eu acho que o Solid 2, inclusive, em muitos momentos ele é até melhor do que o 3, na questão da sua jogatina. Uma batalha que fica travada na minha cabeça é contra aquele vampiro, que eu não me lembro o nome, mas fica aí. Então, o Ocelot, ele é um personagem muito interessante. E quando você descobre aquele plot twist no final, você fica, caraca, velho, agora o que vai acontecer com ele? E demora pra caramba pra você ver de novo, né? Porque no Peace Walker, pelo menos até onde eu cheguei no jogo, eu não vi. Então, assim, eu espero vê-lo cedo, cronologicamente na história. Porque eu não joguei todos os jogos, estou jogando eles agora, né? E aquele final também do Ocelot com o Snake também, muito legal. Então, assim, é um personagem extraordinário que foi introduzido de maneira muito legal. Então aqui eu termino o meu comentário sobre o enredo do jogo. Agora, para falar do aspecto mais legal do jogo, o melhor aspecto do jogo, mais divertido, é a gameplay. E é uma coisa assim muito, muito legal porque eles conseguem desenvolver uma gameplay muito sólida, né? Então a proposta deles é essa. Se você não se adaptou a ela, problema seu. Esse é o jogo, ele é pra jogar assim. Se você não tá conseguindo jogar, ou você se esforça, ou você para de jogar. Porque mesmo no fácil já é difícil. O jogo ele é muito bom porque, por exemplo, o Batman, da série Arkham, né? Ele tem muitos momentos que ele se propõe a ser stealth. Mas é um stealth, assim, até meio estúpido. Porque se você for visto, é muito fácil de escapar. Agora, nos jogos da série Metal Gear, você não tem que ser visto nunca. E você não pode sair andando, querendo chegar com pressa nos lugares. Você tem que toda hora tá focado, tem que estar toda hora olhando aqui, olhando ali para ver aonde que você vai chegar. E inclusive fica registrada a minha reclamação sobre a HD Collection, né? A coleção HD que reúne o 2 e o 3. Por que raios mudaram a câmera do terceiro jogo? Né? No caso veio da Substance, Subsistence Edition, Substance, não lembro como é que chama. Mas por que raios trocaram a câmera do jogo? Se você troca a câmera do jogo, muda completamente a dinâmica de gameplay. Porque com a câmera, acho que é semi-isométrica ou é isométrica, eu não lembro como é que se diz, ah, aquela vista de cima, você tem que ficar atento, porque toda hora você tem que ficar trocando para visão em primeira pessoa para olhar. E isso funciona bem no jogo. Agora, se você tem uma visão que né? Você mentar que a câmera está posicionada aqui atrás para onde você olha, a câmera olha, facilita o jogo, sei lá, em 20 vezes, 20, 30 vezes. Então, assim, eu não entendo por que trocar a câmera. E se você for jogar algum dia o
Metal Gear Solid 3 na Subsistence Edition, né, na HD Collection, jogue com a câmera isométrica. Não jogue com ela na third person view. Porque eu acredito que estraga a experiência de jogar o jogo que o Kojima planejou originalmente para ser jogado. Então, dizendo da gameplay, a forma como você tem que se movimentar, a forma como você nocauteia o soldado, você tem que tomar cuidado porque o seu silenciador esgota, você não pode usar muito, é bom que você use o CQC. É bom também evitar de pegar as pessoas e nocautear, de atirar com tranquilizador, você pode até passar direto por elas que não faz diferença. Então, assim, as mecânicas de gameplay elas fluem muito bem num jogo que poderia ser muito chato e repetitivo. Então, por exemplo, a primeira missão do jogo você leva em torno de 1h30 para completar e ela é somente o prólogo. Esse jogo ele tem em torno de para você zerar ele, umas 15 horas, eu chuto, não me lembro por quanto tempo que eu zerei, mas é umas 15 horas para você zerar. Isso se você for rushando, né? Se você for rápido pelas partes, você já souber onde é, porque além de você já saber onde é, você tem que tomar cuidado com o seu inimigo. Não digo se você for um pro player, né? Se você for uma pessoa que só quer jogar, já sabe onde tá as coisas, você só vai e segue, né? Você sabendo isso já é difícil. E uma coisa que é muito interessante é que essa mecânica de gameplay que é para ser stealth, ela funciona incrivelmente bem nas boss battles, né, que não é para ser stealth. Muitas são, mas tem algumas que não. Por exemplo, isso não é spoiler, a batalha contra o Shadowrod, ela não é stealth, porque é um tanque te perseguindo, então não tem como ser stealth. E você trabalhar essa batalha com as mecânicas que você já tinha antes não é uma coisa tranquilinha e funciona muito bem. Então, assim, a gameplay do jogo, no meu ponto de vista, é a melhor coisa do jogo, junto com a introdução do Revolver Ocelot. E junto, aliado disso, tem os detalhes do jogo. Então, a camuflagem, você tem que estar toda hora trocando de roupa para se adequar melhor ao terreno. Isso é disparado para mim uma das melhores coisas que o jogo tem, né? Ele te imerge. Se você vê um terreno que ele é todo laranja, coloca uma roupa laranja, pinta sua cara de laranja. Se você vê um terreno que ele é verde, coloca uma roupa de selva, entendeu? As coisas assim, é muito bom. Agache que você se esconde melhor, enfia no meio da grama que ninguém te vê, muito bom. E eu fiquei inclusive impressionado como eles conseguiram levar várias dessas mecânicas de gameplay pro Peace Walker no portátil, né? Ficou muito bom também a adaptação que eles fizeram, mas depois eu falo disso num vídeo que eu dedicar ao Peace Walker. Então, assim, vários detalhes. Você pode pegar, matar crocodilo, usar a couraça dele e andar na água que os inimigos não vão encontrar você tão facilmente, né? Você vai ficar mais escondido. Você andando, mergulhando na água, você pode acabar com a sanguessuga, né? Porque a água não está limpa, é uma água de selva e tudo mais, você pode acabar com a sanguessuga, tem que tirar. A forma como você se cura é muito boa. Inclusive aquela boss battle que envolve uma pílula de renascimento. Palmas, né? Palmas. Semelhante ao que o Batman Arkham Asylum fez com o Espantalho. É aquela parte do espantalho que você pensa que o jogo crashou, você fica, o que eu vou fazer agora? E aí o jogo na verdade não crashou, era uma cutscene. Mas então tem esses detalhes do jogo que são maravilhosos, né? E junto disso uma trilha sonora fantástica, né? Quem não se lembra da Snake Eater, né? O tema desse jogo é uma coisa assim impecável, né? Que realmente te leva, te traz um pouco daquele sentimento que você tinha, por exemplo, nos filmes do James Bond, né? Quem nunca ouviu o tema do James Bond, né? E eu acho que a música do Snake Eater, ela traz muito disso. Ele pega o tema desenvolvido pro Metal Gear Solid 1, né? Aquele e adapta em alguns momentos, coloca novas músicas.
e vai construindo em cima daquilo uma música assim que lembra o estilo clássico da série, com aquelas batidas que você tinha muito característico no Solid 1 e que agora retornam, né? Só que agora você tem também coisas é, mais voltadas para espionagem, né? Para os filmes de espionagem, que é as trilhas que puxam um pouco pro jazz, né? Então você tem muito dessa introdução nesse elemento da música do jogo, o que é muito positivo, né? E agora, para fechar os comentários a respeito desse jogo, falar um pouco do Coronel Vogue. Seguinte, eu não tenho problema com se a pessoa for homossexual. Inclusive, ninguém deve ter, porque é uma coisa idiota você ter preconceito com alguém pelo fato dele ser homossexual. Agora, eu acho a prática errada, por quê? Por causa da minha religião. Então, no caso, se eu acho errado, o problema é meu. Agora, se a pessoa quer ser homossexual, o problema é dela. Agora, eu não acho, por exemplo, que você ser homossexual, você tem que ficar pregando isso para todo mundo. Então, eu acho que o Vogue, o Vogue é o personagem, vamos dizer assim, LGBTQ, MNOPQRSTUVWXYZ, mais legal de todos os jogos, porque o Vogue ele é bissexual, mas isso em nenhum momento é colocado assim pra lacrar. Não, ele simplesmente é bissexual. Então, assim, e o Vogue ele continua dando medo como bissexual. Inclusive, tem uma missão do jogo que você só é descoberto porque o Vogue é bissexual. Esse era um momento que era pra ser ridículo, mas não é, porque o jogo funciona bem. O desenvolvimento da trama funciona bem. É uma coisa assim que se você fizer errado, fica risível e fica muito feio, né? Mas só que a forma como o Vogue foi construído ficou muito interessante. Então, assim, eu acho que é desse jeito que você coloca um personagem homossexual numa história. Não fazendo chacota, não também utilizando aquilo como empoderamento, como lacração, né? Desculpa a minha gagueira, como lacração, mas utilizando desse elemento como simplesmente uma característica do seu personagem, que pode ajudar no desenvolvimento do roteiro ou não. Então, assim, é uma característica do Vogue. O Vogue, ele é bissexual e ele é bissexual. Não muda o fato dele ser vilão, não muda o fato dele estar comandando um exército, não muda o fato dele ter o Philosopher's Legacy, né, que não é spoiler, você já devia saber disso no início do jogo, ou lá pela 40% do jogo. Então, é isso, né? Então é dessa forma que você coloca um personagem LGBTQMNOPQRSTUVWXYZ plus 2 não sei o que mais, binário, Transformer, na sua produção artística, né? Com respeito, mas também não com lacração. Então, é esse o meu comentário a respeito do Metal Gear Solid 3. Para quem não conhece nada de história, uma ótima maneira para você iniciar seus conhecimentos de Guerra Fria é porque você jogando o jogo, você vai querer saber o que são as coisas, o que está acontecendo, porque o jogo é muito bom, você vai ficar interessado na história e vai querer conhecer. Então é um bom jogo para esse tipo de coisa. O Peace Walker também é ótimo para você conhecer sobre a Revolução Cubana. Então, um jogaço, um grande trabalho do Hideo Kojima, né? Então, esse é o meu comentário a respeito do Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Um jogaço, um dos melhores jogos de stealth e espionagem, um dos melhores jogos que eu já joguei em toda a minha vida.